Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe um vídeo muito divertido pra vocês hoje. O tema aqui é subpromoção no xadrez. O que é isso, subpromoção, Rafael? Subpromoção é quando você promove um peão pra uma outra peça que não seja a dama. Mas você fala, por que alguém vai fazer isso? A dama vale 9, vale 10, sei lá quanto que ela vale. Hoje em dia a turma fala que vale 9 e a torre vale 5, o cavalo vale 3, por que eu vou querer fazer isso? Mas existem casos muito divertidos e especiais onde talvez a melhor decisão seja deixar a dama de lado. Vamos dar uma olhada então, eu trouxe aqui algumas partidas pra gente se divertir aí. E a gente tem esse primeiro exemplo aqui. Esse primeiro exemplo não é de uma partida real, os próximos que eu vou mostrar são partidas reais. Mas é um exemplo aqui apenas para mostrar esse tema, né? Então aqui brancas jogam e ganham. A gente olha rapidamente aqui para essa posição e não consegue entender uma maneira muito fácil de vencer. Torre toma, peão toma e vai para um final aí meio esquisito. Além de tudo, sempre existe uma ameaça de checkmate aqui, o rei tá meio sufocado aqui. Então não é muito fácil de você achar uma vitória aqui, mas será que tem mesmo uma vitória aqui para as brancas? Se você quiser dar pause aí nessa posição e tentar encontrar alguma vitória, vale a pena. E tem sim, galera, e usando o tema da subpromoção, olha que bonito isso. O lance vencedor é torre F8. Aqui, perdão, torre F8, aqui é o lance vencedor. E aqui é forçado, as pretas têm que capturar essa torre, torre por F8. E aí o lance vencedor é dama H7, olha que bonito isso, né? E aqui não dá pra recusar essa dama. Afinal de contas, se o rei vier pra F7, o peão simplesmente tá promovendo aqui com cheque. Opa, olha aí, e promovendo aí na sequência, vai dando checkmate aqui em poucos lances, né? Então aqui não tem muito como recusar. Depois de dama H7, as pretas têm que jogar rei por H7, mas aí o lance vencedor vai promover pra quê aqui? Se promover pra dama vai perder, vai levar mate, olha só. O que é isso, né? Aqui tá levando checkmate, então realmente não vale a pena promover pra dama. O melhor lance então aqui na posição é promover pra cavalo, é isso, dá o duplo aqui e as brancas estão ganhas. Esse peão cedo ou tarde vai cair e peão final de rei, peão e cavalo, mesmo sendo peão de torre, ganha sempre, né? Legal demais, vamos pro nosso próximo exemplo aqui. E a gente tem Korod contra Bolog, partida real aí que aconteceu, foi jogada aí no ano de 1933, tá bom? E aqui o que tá acontecendo? As pretas acabaram de dar um cheque aqui, beleza, as brancas foram lá e cobriram aqui o cheque. E agora o Bolog tá com o bispo atacado, você vai querer ou trocar ou trazer mais uma proteção pro bispo. Mas o Bolog vai para uma ideia muito interessante aqui nessa posição. Ele faz o lance D por E3, sacrificando o bispo agora aqui em B4. O Korod aceita. Depois dessa partida eu acho que ele vai pensar duas vezes antes de aceitar. Talvez ele queira capturar o peão simplesmente, mas aqui ele aceita, joga agora bispo por B4 e a partida segue com E por F2. Opa! O rei aqui tem que ficar perto da dama, o rei não pode capturar o peão, ele tem que ficar pertinho da dama, joga rei E2. E agora, será que bispo G4 ganha? Na verdade, bispo G4 não ganha porque o cavalo cobre aqui em F3, então não vai ganhar a dama. Mas nessa posição o Bolog vai para um lance espetacular aqui, espetacular. E ele captura então o cavalo, promovendo para cavalo. Por quê, Rafa? Olha que genial, né? Aqui ele tá dando cheque e o rei, mais uma vez, o rei não pode se distanciar da defesa aqui da dama, né? Então aqui não dá pra gente pensar, por exemplo, em jogar um lance como rei E1, porque tá vindo dama H4 com cheque aqui, sequência de mate provavelmente. Então aqui a partida seguiu com torre por G1, mas agora bispo G4, simplesmente aqui um lance vencedor, agora sim vai cair a dama, né? Agora você vê que promover para cavalo fez toda a diferença aqui. Se ele tivesse promovido aqui para dama, aqui as brancas igualariam, simplesmente dama por D8 e depois aqui de rei por D8, torre por G1 aqui, trazendo igualdade. Seria uma possibilidade muito triste aqui para as negras, porque elas estavam com o jogo ganho com a promoção aí para cavalo. Legal, né? Vamos para o próximo exemplo. A gente tem aqui o Akopyan jogando contra o Karyakin, são dois gigantes aí, partida que aconteceu em 2009. E a gente tem esse final aqui, agora pretas jogam, ao invés do Karyakin, e ele tá aqui tentado a capturar o peão de B2 com cheque, mas o problema é que as brancas estão próximas a promoverem aqui esse peão, né? E agora, o Akopyan vai para uma ideia bem interessante aqui, muito inteligente. Ele faz o lance dama C1 aqui. Rafa, por que ele não capturou aqui? Se ele tivesse capturado, aqui rei A8 e as brancas vão ganhar.
tá? Por exemplo, aqui se trocar, acabou, né? E se jogar um dama C2 aqui, por exemplo, simplesmente quando o rei sair eu vou dar cheque, numa ideia desse tipo. Aqui as brancas primeiro tiram a dama, depois de rei C8, por exemplo, dama B7, simplesmente passa o rei aqui para B8 e não tem mais o que fazer, as brancas vão ganhar esse final. E então, aqui então o Cariaquim não captura o peão e vai para essa ideia muito interessante de dama C1. E aqui o Acopyan faz o lance surpreendente A8, promovendo para cavalo. O que é isso, Rafa? Por que ele está fazendo isso, né? Olha que interessante, se ele tivesse promovido aqui para dama, o Cariaquim ia conseguir um empate aqui com dama por B2 cheque e esse rei não escapa nunca mais. Olha, o rei das negras estava fazendo oposição aqui, o rei não consegue escapar, vai ficar levando cheque para sempre e essas duas damas vão ficar só assistindo e as pretas vão conseguir um empate, né? Mas então por isso dama C1 foi um lance muito esperto e aqui então o Acopyan mostra que tá com tudo em dia aí com o lance A8 promovendo para cavalo. E agora as pretas percebem o seguinte: elas vão levar cheque mate aqui, né? Dama por B2 não adianta, cavalo B6 cheque, o rei não tem mais para onde ir, olha só, ele não tem para onde escapar. A dama tá tirando todas as casas de fuga, o peão também, os peões aqui. Então nessa posição aqui o Acopyan venceu aí o Cariaquim, abandonou aqui a partida, né? Porque realmente não tem o que fazer, abandonou porque não dá mais. Dama por B2, cavalo cobre, vai ter que sacrificar a dama. E se jogar um E6 para não levar cheque mate, dama F8 segue também sempre com a próxima ameaça de cavalo B6 e não tem como evitar. Aqui as pretas vão ter que sacrificar a dama e vão para o final perdedor. Bacana demais, né? Vamos para o próximo exemplo? Tem mais? Tem mais. Olha só que legal. Aqui a gente está nesse final. Evgeny Bariev jogando contra Alexei Shirov, partida que aconteceu no ano de 2006. O Shirov está tentando segurar aqui esse peão passado e agora o Bariev vai encostar o rei na torre e você fala, caramba, eu vou perder a torre, e agora o que eu faço? Bom, pelo menos eu vou levar esse peão e tentar avançar o outro aqui, vamos ver se dá certo, né? Torre por G7, foi jogada torre por G7 B5. E agora, será que as brancas conseguem chegar a tempo? Rei E6 B4 avançando com o peão, rei D5 B3 disparando com o peão, torre G3 cheque, rei C2, rei C4 e agora o peão escorrega aqui, avança mais uma vez, torre G2 cheque, rei C1 reencosta aqui em C3 e nessa posição então o Shirov, que tá aqui de negras, ele tá com um problema muito sério aqui. Se ele promove agora pra dama, torre G1 entrega cheque mate imediatamente. Então como é que ele faz para se safar? É isso mesmo, você já sabe. Promove para cavalo aqui, o único recurso da posição. Esse lance vem com cheque. Então aqui a subpromoção nesse caso serviu para ganhar um tempo valiosíssimo, né, para não levar mate. E depois de rei D3 e cavalo A3, aqui o Shirov conseguiu o empate aí. Rei cavalo contra rei torre vai empatar. Em alguns casos, quando o rei está muito distante do cavalo, está desconectado um do outro, ou o rei tá muito no canto levando mate, pode ser que não dê para escapar, mas na maioria das vezes dá para empatar. E aqui ele conseguiu, então essa posição ela é uma posição de empate de fato, tá? E passaram mais alguns lances e realmente o Shirov conseguiu o seu empate. Vamos ver o próximo exemplo aqui, muito interessante, o Zurakov contra o Alexander Koblenz. E aqui então o jogador de negras está numa situação difícil porque o Zurakov até que tá com um monte de peão aqui passado. Ele segue agora, o Koblenz segue aqui com o cavalo H4 atacando o peão. O peão avança para G7, cavalo F5 e agora atacando o peão. O que você vai fazer? Promover para dama? Nada disso. Aqui, se ele tivesse promovido para a dama, estaria vindo cavalo aqui, dando um duplo, capturando a dama e as pretas conseguiriam segurar o empate. Então nessa posição, o Zurakov vai para um lance sensacional aqui e promove para cavalo. Agora, não parou por aí, essa partida ela é impressionante, porque olha o que vai acontecer agora. A partida seguiu com rei B6, olha lá. Aqui é o seguinte, o Zurakov vai tentando manobrar aqui para avançar os peões e o Koblenz está criando toda a dificuldade do mundo, né? Dá cheque, tenta parar, o rei fica atrapalhando, o cavalo fica saltando para lá e para cá, dá um cheque aqui, dá um cheque lá. Mas de 3 em 3 ou 4 em 4 lances, o Zurakov consegue algum progresso, consegue fazer algum avanço. E nessa posição, então, depois de C7, rei B7 A6, aqui o Koblenz faz o lance rei A7 e mais uma vez, se o Zurakov promover aqui para a dama, tá vindo aquele duplo de cavalo e as pretas vão empatar. E aqui pela segunda vez na mesma partida, o Zurakov então vai para o melhor lance e promove o peão para cavalo de novo. Que surreal, né? Surreal isso daqui. E depois de rei B8 aqui, simplesmente rei B6
o Koblenz acabou abandonando aqui a partida, né? Não tem como mais parar aqui o peão, e aqui é uma posição vencedora então para as brancas. Espetacular, 2 subpromoções para cavalo na mesma partida, sensacional. Tem mais, Rafa? Tem, vambora, vamos para a próxima aqui. Grigori Serper jogando contra Navrotesco. Aqui essa partida aconteceu no ano de 1988 e as pretas acabaram de avançar esse peão, estão muito próximas a promover esse peão e não tem muito o que as brancas fazerem aqui. Se tentar parar o peão, simplesmente as pretas promovem e vão jogar com uma torre a mais. Esse rei está completamente fora de ação e as pretas vão ganhar. E aqui o Grigori Serper então abandona, nada disso, ele faz o lance torre E3 e nessa posição o Navrotesco vai para um lance surpreendente na posição e promove o peão para torre. Que é isso? Ele fica com 3 torres. Por que ele fez isso, Rafa? Ele acha bonitinho ficar com 3 torres? Ah, que legal, tenho 3 torres. Não é isso, galera. Aqui é o seguinte, se ele tivesse promovido para dama, olha o que ia acontecer aqui. Torre H7 exclama 2, rei por H7, torre E7 cheque e as brancas vão conseguir empate por cheque perpétuo. Rei H6, torre H7, rei toma e o rei está afogado. Ah, Rafa, mas rei H6 você forçou a barra então, você ajudou o cara. Joga um rei G8 aí, vamos escapar com o rei. Não adianta, aqui tem o tema aí do carrapato, né, ou chicletinho. A torre vai ficar dando cheque pra sempre nesse rei. E se vier pra 8, Rafa, pode tomar aqui a 7? Pode também, mas joga essa pra acabar, né, força aqui o empate. Então realmente não podia promover pra dama e por isso aqui promoveu pra torre e agora não tem mais afogamento porque a casa de H2 está disponível e aqui então o Grigori Serper abandonou aqui a partida, né? Que legal esse tema. Tem mais, aqui a gente tem o Reshko contra Oleg Kaminsky. Eu já fiz o vídeo dessa partida no canal, tá? Eu já fiz o vídeo, a análise dessa partida, que ela é realmente espetacular. As pretas jogaram dama com D5, agora as brancas jogam dama E8 nessa posição, ameaçando promover aqui o peão e vencer, né? E aqui então o Kaminsky vai para um lance ardiloso aqui, vai para o lance dama B7. Você falou, mas que cara de pau, é melhor abandonar do que fazer um lance cara de pau desse, ainda continua jogando, que desrespeito. E aqui então o Reshko vai para o melhor lance da posição, o surpreendente peão promovendo para bispo. Ô Rafa, o que é isso? Porque ele não abandonou, o adversário quis humilhar? Não é nada disso, pessoal. Aqui o que está acontecendo é o seguinte, se ele tivesse promovido para dama, por isso que dama B7 foi um lance fantástico do Kaminsky, as pretas empatam agora com o lance dama em F7 cheque, o rei não tem mais para onde ir, é quase um checkmate, só não é checkmate porque as brancas são forçadas a capturarem aqui a dama e aí as pretas conseguiram o empate por afogamento, o peão tá cravado, não pode sair daí, aqui esses peões estão fixos, imóveis e o rei não tem nenhum lugar para pisar e a vez das negras, empate por afogamento, né? Então por isso que aqui esse espetacular peão promovendo para bispo aqui. E aí sim, aqui eles continuaram mais um pouco. O Kaminsky sempre tentou algum tema aí de afogamento, mas o Reshko tomou todo o cuidado do mundo para não afogar o rei do adversário e acabou vencendo a partida. Vamos para mais um exemplo aqui, né? Sensacional. Aqui a gente tem aqui o Atalik jogando contra o Anthony Miles, partida que aconteceu no ano de 1993. E aqui as pretas jogaram agora F3, a dama está atacada, dama por E8. E aqui o Anthony Miles vai para esse lance F por G2, dando cheque aqui, permitindo inclusive o bispo capturar. A partida seguiu com o bispo por F8. E agora então o jogador aqui de negras, o Anthony Miles, vai para o lance espetacular aqui da posição, que é peão capturando a torre, promovendo para cavalo. É isso mesmo, né? Com a ideia de ganhar um tempo aqui, espetacular esse lance aqui, exclama 2. E agora não tem jeito, né? Se o rei vier para casa de G1, vai levar checkmate em poucos lances com o bispo D4. Aqui a dama teria que cobrir, bispo por E3 seria checkmate na próxima. Então não dá pra jogar o rei aqui em G1. Aqui o bispo não tá deixando o rei também escapar. O cavalo não tá deixando o rei escapar pra lugar nenhum. O rei vai ter que vir pra coluna E. Então aqui poderia seguir, né? Rei E1, por exemplo, seria um bom exemplo, e depois de torre por E8, cheque, bispo E2 cobrindo, e torre por F8, torre por C6, as pretas jogariam cavalo F2 e estariam aqui numa posição ganha, né? Por isso que depois de G1 promovendo para cavalo aqui, o Atalik abandonou a partida. Espetacular, né? E o último exemplo, galera, o último exemplo aqui eu trouxe ousei trazer de uma partida minha, que foi uma partida que ficou até famosa no canal na época, porque aconteceu um episódio interessante, eu estava jogando contra esse francês, o Golan Chess,
e ele ficou tão nervoso com o que aconteceu aqui nessa partida que ele começou a me xingar, me chamar de cheater no chat, ficou muito, né? Falou que ia me denunciar, não sei o que e tal. E realmente foi legal o que aconteceu nessa partida. Eu já fiz o vídeo dessa partida também. E aqui eu tô de brancas, né? Eu segui então avançando agora com esse peão aqui de A6. O Golden Chess veio com dama G5, agora vai querer me dar alguns cheques. Eu fiz cavalo C7, cheque rei B8, A7 ameaçando a promoção, dando cheque, sacrificando agora aqui o cavalo. Ele faz o lance rei por C7. E nessa posição eu pensei até em promover para dama, mas eu tava receoso aqui do contra-ataque que ele poderia ter. Talvez fosse até um lance vencedor aqui promover para dama, mas o lance que vence mais rápido de fato é promover aqui para cavalo com cheque, porque agora o rei não tem mais nenhuma casa de fuga, ele tem que voltar para cá, forçado, rei B8, e a minha dama entrou aqui com dama B5, cheque com sequência de mate. Aqui ele abandonou, porque o único lance seria bispo B7 e dama por B7 entregaria cheque mate. Ele ficou bastante nervoso, me chamou de cheater e eu fiquei feliz da vida, né? Eu falei, poxa, isso é um grande elogio, né? Mas é isso, são as 9 casos aí espantosos de subpromoção no xadrez. Espero que vocês tenham gostado aí, se divertido com esse vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez, no tabuleiro